Pensar o neoliberalismo na sociedade atual, no momento atual, é fundamental para a gente entender quem nós somos e como é que nós estamos organizados nesse mundo atual. O mundo que é globalizado, o mundo que é distribuído, o mundo que é ampliado, um mundo onde muita coisa parece natural, mas na verdade não é. Na verdade é social, é construído socialmente, e é nesse sentido que a gente precisa pensar o que é o neoliberalismo, o que ele não é, e como é que ele influencia na nossa vida, como é que ele influencia na sociedade em que nós vivemos atualmente. E aí nós precisamos saber de antemão que não existe um tipo de neoliberalismo apenas, existem variações, existem diversas ideias sobre neoliberalismo, assim como existem diversos autores que podem ser complementares entre eles ou podem discordar profundamente, mas em geral todos se reconhecem ou são reconhecidos como neoliberais. Uma outra coisa que nós devemos pensar é que o neoliberalismo se aplica em diversas esferas da humanidade, da existência humana. Quando nós pensamos em ideologia neoliberal, geralmente a gente pensa na economia, mas não é só isso, também vai além, vai falar sobre política, vai falar sobre o social, vai falar sobre diversos fatores que envolvem a sociedade. Enfim, mas isso nós vamos ver mais daqui a pouco. O importante para nós pensarmos de início é que o neoliberalismo afeta todas as esferas da humanidade, da existência humana, e isso mais ou menos ao mesmo tempo, dependendo do grau de aplicação do neoliberalismo na realidade. E aí é que tá, esses efeitos do neoliberalismo se tornam ainda mais intensos à medida que ele vai sendo adotado como política, como ideologia, e ainda mais quando ele se torna uma ideologia dominante, como a gente tem visto nas últimas décadas. Em termos de origem do neoliberalismo, a gente tem como ponto marcante a década de 70, quando a gente tem a crise do estado do bem-estar social, que foi um resultado da Segunda Guerra Mundial. Nas sociedades em que imperou o chamado welfare state, a gente tem o estado que assumia protagonismo, que interferia na economia, que procurava reduzir carências sociais, seja criando empregos, regulando a produção, regulando preços inclusive, regulando as relações de trabalho, enfim, ele interferia ativamente no jogo do mercado. E na década de 70 nós temos também a União Soviética minguando e que vai minguar ainda mais, se tornando cada vez mais insustentável na década de 80. A União Soviética que representava o socialismo que foi colocado em prática. Então, resumindo um pouco as coisas, a gente pode dizer que o mundo dos estados intervencionistas ele foi perdendo o foco, ele foi perdendo força, ele foi entrando em crise, o que abria novas possibilidades para o avanço do neoliberalismo. Ô pessoal, uma pequena pausa aqui no vídeo só pra gente falar sobre a campanha que eu tô fazendo para arrecadar fundos para comprar equipamentos novos, para complementar o que eu já tenho, como placa de vídeo e HD externo, e já aproveitar também para convidar, se você ainda não colaborou, para você participar dessa nossa campanha, vou deixar o link na descrição, e também já agradecendo aqueles que estão fazendo parte do nosso movimento, da nossa campanha para melhorar o canal, para tornar ele mais eficiente, mais rápido, para nós produzirmos cada vez mais conteúdo de qualidade. Daí a expressão neoliberalismo ou neoliberais começar a aparecer com mais força nos anos 80, mas as suas origens mesmo, elas vêm de muito antes, elas vêm desde a década de 1930 pelo menos. De qualquer forma, no mais elementar, o que identifica os neoliberais é a defesa da volta do liberalismo. O liberalismo que estaria sendo ameaçado pelas ideias coletivistas, fossem elas socialistas, fossem comunistas ou fossem elas apenas capitalistas reformistas. Ideias que já estavam em alta no século XIX, que vão sendo colocadas em práticas no século XX, seja com a implantação de leis trabalhistas, seja ainda com o reformismo de forma geral do capitalismo, seja ainda, evidentemente, com a implantação de regimes socialistas. E é nesse sentido que a gente vai ter a Revolução Russa de 1917 como um modelo disso tudo, do lado, evidentemente, da transformação do capitalismo para o socialismo. E é nesse sentido também que a gente vai ter o New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos, que vai ser implantado como uma forma de resposta à crise de 1929. E a lista dos autores neoliberais é grande, mas a gente poderia citar alguns, os mais importantes, como por exemplo Friedrich Hayek, o Milton Friedman, Ludwig von Mises. Dentre outras coisas, a gente pode destacar que o neoliberalismo seja um programa político, com uma série de leis, com arranjos institucionais, com critérios de política econômica e fiscais. Programa que tem como objetivo principal frear o coletivismo, o avanço do coletivismo e, evidentemente, combater onde ele tenha sido avançado ou implantado de alguma forma, o que afeta, evidentemente, os mais diferentes setores da vida social, sejam eles a educação, a atenção médica, a previdência social, seja ainda a administração pública, ou até mesmo o desenvolvimento tecnológico, a ideia de ciências. O que os neoliberais pretendem é o incentivo, a criação, a defesa do mercado, e nesse sentido reduzir gastos públicos, inclusive em programas sociais, além de crer,
evidentemente, que o mercado seja soberano. Isso, até certo ponto, é uma continuação em relação ao liberalismo dos séculos 17, 18, 19, mas também há diferenças, e diferenças muito importantes. Os neoliberais defendem a volta do liberalismo, mas em boa medida eles também fazem críticas importantes ao liberalismo clássico. Por exemplo, uma diferença essencial entre neoliberais e liberais clássicos é que o neoliberalismo defende que o mercado não é um feito natural. Ele não surge de maneira espontânea, nem ele se sustenta por si só. Portanto, o mercado não seria guiado por uma mão invisível como pensavam os liberais clássicos. Basta o laissez-faire clássico, deixar fazer para que surja o mercado, para que ele se mantenha. Por isso, nesse sentido, o Estado tem um papel fundamental. Um papel que é muito mais ativo do que pensavam os liberais clássicos. Os neoliberais não pretendem, como alguns pensam, inclusive no Brasil, em eliminar o Estado, nem mesmo reduzir o Estado à sua mínima expressão. O que eles querem é transformá-lo, de modo que ele sirva para sustentar, que ele sirva para expandir a lógica do mercado. Inclusive no sentido de uma intensificação da burocracia estatal, mas uma burocracia estatal voltada para o neoliberalismo. Ou seja, os neoliberais eles querem um novo Estado, um Estado que sirva para eles, um Estado que seja forte, um Estado que tenha novas e outras finalidades. Outra ideia do neoliberalismo é que o mercado é fundamentalmente um mecanismo de processar informações, que mediante o sistema de preços permite saber o que querem os consumidores, o que se pode produzir, quanto custa produzi-lo. O mercado para eles é insuperável em termos técnicos, assim como também em termos morais, porque permitiria que todas as pessoas organizassem a sua vida em todos os terrenos, de acordo com o seu próprio juízo, de acordo com os seus próprios valores, sua ideia do que é bom, do que é desejável, e nesse sentido toda interferência no mercado significaria um obstáculo para a liberdade. Por isso é que mais uma vez a gente tem que lembrar, para os neoliberais o mercado não pode sofrer interferência do Estado. O Estado deve criar o mercado, deve fomentar, deve defender o mercado, mas não intervir no mercado. Uma coisa interessante que muita gente confunde é que o neoliberalismo ele até desconfia da democracia. Muita gente costuma pensar que democracia e neoliberalismo são inseparáveis, são complementares, e é por isso que nós estudamos a ideia de democracias liberais. E é claro que isso tem sentido, é claro que isso tem seu fundo de verdade, mas no caso neoliberal, isso não necessariamente é uma necessidade. Democracia e neoliberalismo não necessariamente são inseparáveis, e nem mesmo eles são complementares nesse sentido. O que o neoliberalismo faz é dar prioridade absoluta à liberdade do mercado, dizendo que isso garantiria a liberdade individual. Só que nesse caso, a liberdade individual ela vem depois da liberdade do mercado, ela é menos importante que a liberdade do mercado. E quando se fala em vontade da maioria, o neoliberalismo fica desconfiado, os neoliberais ficam desconfiados. Afinal de contas, dependendo de quem se escolhe, através do voto universal e etc., isso geraria problemas para os neoliberais ou para o mercado, e segundo os neoliberais, haveria um risco para a liberdade econômica. E o neoliberalismo, nesse sentido, defende que haveria uma superioridade do privado sobre o público, uma superioridade que seria moral, que seria lógica, que o público seria sempre menos eficiente que o privado. Se supõe que o público, quase por definição, seria propenso à corrupção, seria propenso a arranjos vantajosos para grupos, para pessoas. Por isso que nós deveríamos preferir o particular, a resolução de problemas através da via particular. Mas ainda existem outras ideias do neoliberalismo, como por exemplo, de que os indivíduos estão inclinados a perseguir os seus próprios objetivos e que a política funciona como mercado, que os políticos, assim como os funcionários públicos e cidadãos, eles seriam indivíduos que buscariam o máximo benefício pessoal, os seus próprios interesses. Outra coisa é que os problemas que podem surgir em decorrência da ação do mercado, eles deveriam ser respondidos e resolvidos pelo próprio mercado. Problemas como contaminação, como saturação ou desemprego, eles deveriam ser resolvidos pelo próprio mercado. Outra coisa muito interessante, aliás, é que a desigualdade para os neoliberais ela é necessária, ela é até mesmo desejável, porque afinal de contas a desigualdade social, econômica, ela asseguraria um bem-estar geral no final das contas, um bem-estar geral para o conjunto da sociedade. Mas esse conjunto não significa necessariamente uma coletividade, mas simplesmente a soma de indivíduos que agiriam pelos seus próprios interesses, que agiriam como empresários, que agiriam como negociantes. Daí nós temos o ideal meritocrático de que as pessoas são pobres porque elas não se esforçaram bastante, porque elas não sofreram, porque elas não aprenderam. Mesmo quando ela não tem o mínimo para sobreviver, para se alimentar, para se cuidar, isso seria culpa dela, porque ela não aprendeu com as lições da vida, ela não se esforçou o suficiente. Portanto, se uma pessoa não é rica, a culpa seria inteiramente dela. A culpa não seria de um sistema injusto. E aí você não ouviu errado, a desigualdade ela não é indesejada necessariamente pelos neoliberais, mas sobre isso a gente volta a falar daqui a pouco.
E aí dessas ideias vem a prática que viria com alguns governos que foram implantando o neoliberalismo ao longo das últimas décadas. E dentro dessas práticas a gente teria então a privatização de ativos públicos, como prédios, como empresas, como serviços. A gente teria a liberalização do comércio, a gente teria a liberalização do mercado financeiro e também do movimento global de capitais. Nós teríamos ainda a introdução de mecanismos no mercado ou de critérios empresariais no serviço público, vindo com aquela ideia de eficiência do serviço público, a redução de gastos e assim por diante. E é nesse mesmo sentido que nós temos o impulso no sentido de reduzir impostos, no sentido de reduzir gastos públicos, no sentido de reduzir o déficit, a inflação. Foram o que fizeram governos, por exemplo, na Inglaterra com a Margaret Thatcher, fizeram nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, assim como governos em toda a América Latina, como foi o caso do Pinochet e os Chicago Boys, seja ainda na Argentina com o Carlos Menem e outros, ou no caso do Brasil com o Fernando Collor, mas depois especialmente com o Fernando Henrique Cardoso. O certo é que o neoliberalismo está intimamente ligado à movimentação da globalização atual, que enfraqueceu em certo sentido a ideia de limites territoriais, limites de fronteira, limites também na ação dos estados nacionais em relação ao que acontece dentro dos seus próprios territórios ou nas relações com os outros países, no sentido de uma liberalização de fronteiras. E aí nós teríamos, por exemplo, as associações regionais, como o euro, por exemplo, a zona do euro ou o Mercosul. E é nesse sentido que a gente tem as limitações. E é uma limitação que é imposta por lei, que é uma limitação que é imposta pelas condições do mercado, a necessidade de relacionamento com outros países. O certo é que os neoliberais, nesse contexto todo, eles levam em conta a questão do econômico. A questão do econômico é o principal. E a liberdade econômica é uma prioridade. Uma liberdade que estaria, como eu já disse, acima da liberdade individual e, portanto, também acima da liberdade política. Ao mesmo tempo em que o neoliberalismo tem dúvidas sobre a democracia, sobre os direitos políticos. Por exemplo, Hayek, que é uma das maiores autoridades do neoliberalismo, ele fala sobre isso no seu livro Caminhos da Servidão. Seu argumento se resume dizendo o seguinte, que todo movimento ao socialismo, a planificação econômica, por mais moderado que seja, ele tende a levar, ele ameaça levar a um totalitarismo, ele ameaça levar a uma ditadura, mas foi engraçado se não fosse trágico que o mesmo Hayek teria elogiado a ditadura do Pinochet, a ditadura que foi implantada no Chile depois do golpe militar. O Hayek chega a dizer numa entrevista no jornal El Mercurio de 1981 que apesar dos riscos, uma ditadura pode se autolimitar, e se autolimita pode ser mais liberal em suas políticas que uma assembleia democrática que não tenha limites. A ditadura pode ser uma esperança, diz ele, pode ser a melhor solução apesar de tudo. E aí a gente teria que tomar, ou tomaria, por exemplo, uma análise feita por Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que faz uma crítica, uma análise do neoliberalismo, e ele aponta no sentido das questões existenciais. E o que ele diz é que muita gente prefere nos dias atuais a segurança, o conforto, e que esse conforto é muito mais bem-vindo do que a própria liberdade. Ou seja, desde que eu me sinta confortável, não importa se é uma ditadura ou uma democracia, se eu participo das escolhas ou não, não importa se eu sou livre ou não. Isso é exatamente o que a sociedade neoliberal pretende mostrar e impor pra gente. É isso que eles querem que nós pensemos. Já sobre o direito, Hayek diz que em uma sociedade livre o Estado tem que estabelecer as regras gerais, uma regra que é para todos e que todo mundo deve obedecer. Mas o Estado não pode de forma alguma interferir, tentar regular os assuntos econômicos. Nem ele pode decidir a redistribuição de insumos, de mercadorias, de produtos, de fatores. E ele também não pode favorecer de forma alguma nenhum grupo social específico, especialmente através da criação de leis, por exemplo, sob o risco de degenerar em uma tirania, segundo se fala. O mercado impessoal, pelo menos teoricamente, ofereceria uma forma singular de conhecimento, um conhecimento que seria sem reflexão e, portanto, automático. Uma outra coisa que é muito criticada pelos neoliberais são as medidas adotadas no sentido da proteção legal do trabalho. E aí o Ludwig von Mises, que é um dos outros fundadores do neoliberalismo, ele vai qualificar todas essas medidas como destrucionismo. É isso mesmo. Ele vai dizer que a limitação da jornada de trabalho, por exemplo, afeta o rendimento da economia. E ele vai dizer que a proibição do trabalho infantil é uma coisa prejudicial às famílias, especialmente que perderiam essa fonte de renda. Mas não acabou ainda. Ele vai dizer o seguinte, que os seguros contra acidentes e
enfermidades do trabalho, eles provocariam, eles contribuiriam justamente para o aumento de ambas as coisas, ou seja, dos acidentes e também das enfermidades. Ele diz que o seguro-desemprego produz desemprego, e ele diz que o seguro social, em qualquer uma das suas formas, ele debilitaria a vontade e corromperia a moral dos trabalhadores. Mises e os neoliberais, de maneira geral, vão atacar os sindicatos, que seriam muito prejudiciais, assim como eles vão considerar as greves como atos de terrorismo. Dessa forma, a ameaça real seria o Estado, ou seja, uma forma de Estado, o Estado intervencionista, um Estado que fosse intromissor, um Estado que pretendesse interferir no mercado de trabalho, através, por exemplo, da criação de leis trabalhistas, leis que iriam contra os ideais neoliberais, da negociação livre entre patrões e trabalhadores. O Estado também que procuraria interferir na vontade dos consumidores, fosse através da criação de leis de controle do consumo, da produção, criando, por exemplo, políticas de preços, cotas de produção ou qualquer coisa do tipo, além também de ser um Estado que interferisse na sociedade de forma geral. Em resumo, se pode dizer então que para o neoliberalismo a peça base seria o mercado. O mercado seria a condição indispensável da liberdade, um tipo de liberdade, evidentemente, como eu venho falando, seria o mecanismo que faria possível o funcionamento de uma economia de forma mais eficiente, faria possível a existência de ordens complexas, e só o mercado faria com que a economia funcionasse da maneira mais eficiente, seria a alternativa mais eficiente, seria mais justa, seria mais livre, a melhor alternativa em relação ao Estado, em relação à burocracia, em relação à coerção. Mas para nós terminarmos, eu quero fazer uma análise crítica do neoliberalismo em alguns pontos que são muito importantes e que vão além do que eu disse até agora. E é assim que nós temos que entender que o neoliberalismo dá um outro sentido para a ideia de justiça e mesmo também de moral, inclusive no que diz respeito aos trabalhadores, já que todos seriam livres no mercado de trabalho. Mas na prática não é assim que nós entendemos a justiça nesse sentido, já que os trabalhadores não teriam a mesma força de negociação que os patrões. E é nesse sentido que são importantes os sindicatos, que são órgãos coletivos que têm muito mais força de negociação, e é nesse sentido também que entra o Estado, a importância do Estado na criação, na manutenção de leis trabalhistas que sejam muito mais justas, muito mais humanas, que criem condições de trabalho e que garantam essas condições de trabalho, condições mais humanas de trabalho. Os neoliberais veem também de forma diferente a questão social. Não haveria um sentido de comunidade, já que o indivíduo seria soberano. Daí para os neoliberais ser uma coisa muito natural entre aspas, que alguns fossem muito ricos e que muitos outros fossem pobres ou fossem miseráveis, como são. É importante nós levarmos em conta nesse sentido que o neoliberalismo se baseia em teorias, se baseia em modelos matemáticos teóricos, se baseia também em grande medida numa fé no mercado. Eles não se baseiam em estudos empíricos, eles abrem mão do contexto histórico, das reflexões de contexto, e mesmo eles acham danosa a participação, a intromissão das ciências humanas. Daí a realidade nem sempre correspondeu ao que eles pensam, e nem sempre os resultados serem positivos e a economia se manter saudável e que supere as crises e que seja muito mais eficiente, e até mesmo eficiente no sentido em que os neoliberais dão para a coisa. Diante de tudo isso, o neoliberalismo não resulta na riqueza das nações ou ainda no bem-estar geral, e para dizer a verdade, nem é isso que eles esperam de fato. O resultado de tudo isso é que nós temos visto um aumento da desigualdade econômica, desigualdade social, seja internamente nos países, seja entre os países, a diferença entre eles. Nós temos visto uma crescente circulação de capitais, nós temos visto uma multiplicação de paraísos fiscais também, além de uma produção mais globalizada, com o espalhamento da ação das multinacionais ou transnacionais, que buscam sempre áreas em que elas tenham fatores mais baratos de produção, que haja uma produção mais vantajosa, inclusive com um barateamento da mão de obra. E por último, nós vemos uma exploração cada vez mais intensa e mais voraz da natureza, dos recursos naturais, com a flexibilização ou mesmo combate às leis ambientais, o que tem impressionado cada vez mais o nosso já saturado planeta.